Olá, sou a professora Simone Vasconcelos e juntos, devido ao isolamento social, iremos por aqui estudar o conteúdo de língua portuguesa e começaremos por descrição. Quem já não teve de descrever uma pessoa, um lugar ou algo para alguém? Imagine que você esteja procurando um lugar desconhecido e tenha de pedir informações descrevendo este lugar para outra pessoa. No processo de descrição, o ponto de vista do observador varia de acordo com seu grau de percepção. A vivência de quem descreve influencia na hora de transmitir a impressão alcançada sobre determinado objeto, pessoa, animal, cena, ambiente, emoção vivida ou sentimento. Temos a descrição objetiva e subjetiva. Objetiva é quando retratamos a realidade como ela é. Exemplo, a cidade é pequena e pacata. Lá, todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas lojas, uma escola, uma igreja e uma praça. E a subjetiva? Quando retratamos a realidade conforme nossos sentimentos e emoções. A bonita cidade é pequena e pacata. Lá todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas poucas lojas, uma escola muito boa, uma igreja lindíssima e uma praça muito florida. Descrição de uma pessoa. Rapaz com altura de 1,80 m, com peso aproximado de 76 kg. Aparência atlética, ombros largos, pele bronzeada, moreno, olhos negros, cabelos negros e lisos. A descrição apresenta 3 passos para a construção. A introdução, a apresentação do que se pretende descrever, o desenvolvimento, caracterização subjetiva ou objetiva da descrição. Conclusão, finalização da apresentação e caracterização de algo. Vamos ver se você entendeu fazendo essa atividade, que você será capaz de fazer uma descrição de um amigo de uma forma subjetiva. Vamos lá? Acredito em você, você vai conseguir. E aí, você conseguiu fazer a descrição de algum amigo? Ótimo! Então vamos continuar. Você sabe o que é resumo? Imagino que sim. Mas agora estudaremos os detalhes para não confundirmos com resenha, ok? Resumos são textos que evidenciam os aspectos mais relevantes, importantes de determinada obra, novela, filme, entre outros. Quem nunca pediu alguém para lhe contar o resumo de uma novela? Quem nunca ouviu um spoiler de alguém? Isso eu não gosto. As resenhas, de modo geral, servem para recomendar ou não uma obra, tendo como objetivo informar. Por isso, muitas pessoas as leem quando procuram um livro ou um filme, tal como se estivessem pedindo uma indicação a alguém. Resenha também é denominada resumo crítico. É um texto que avalia e apresenta o conteúdo de obras já finalizadas. Características da resenha. Descritiva. O resenhista descreve o texto com suas palavras, oferecendo um apanhado da obra. Pode ser opinativa e breve. As características do resumo têm uma apresentação fiel do texto. O autor do resumo escreve um texto reduzindo ao máximo o que está escrito na obra, sem acrescentar nada de novo. Não opinativo e é breve. Exemplo de trecho de resenha de Vidas Secas, Graciliano Ramos. A obra revela a maestria do seu autor ao tratar de problemas sociais. Neste caso, a seca do Nordeste. Inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos podem ser lidos fora da sua sequência. Vocês conhecem o livro? Exemplo de trecho de resumo de Vidas Secas, Graciliano Ramos. A obra consiste numa crítica social sobre a seca do Nordeste. Vidas Secas retrata as dificuldades de uma família de retirantes. Fabiano e sua esposa, Sinhá Vitória,
os 2 filhos do casal e a cadela baleia, estimada por todos como se fosse um membro da família. Devemos ter bastante atenção ao escrever para não confundirmos resumo com resenha. As sinopses, por sua vez, nos orientam em nossas escolhas culturais. Por mais que elas não consigam nos dar uma impressão realmente verdadeira dos filmes, a sinopse é o resumo da trama principal de um filme ou de uma peça de teatro. Veja a sinopse do filme Parque dos Dinossauros de 1993, um parque construído por um milionário. Tem como habitantes dinossauros diversos, extintos há 65 milhões de anos. Isto é possível por ter sido encontrado um inseto fossilizado que tinha sugado sangue destes dinossauros, de onde pôde-se isolar o DNA, o código químico da vida, e a partir deste ponto recriá-los em laboratório. Mas o que parecia ser um sonho se torna um pesadelo quando a experiência sai do controle de seus criadores. A concordância nominal são todos os elementos que se relacionam com o nome, devem concordar também com ele. É o que chamamos de concordância nominal. Observe agora como a concordância de gênero, masculino e feminino, e número, que é o singular ou o plural, e entre o substantivo e o adjetivo. Exemplo, aí a pele, feminino, singular, clara, feminino, singular, sorriso, masculino e singular, tímido e tristonho, masculino e singular. Os adjetivos sempre concordam em gênero e número com o substantivo. Existem vários tipos de concordância nominal que vocês poderão pesquisar para estudarem com mais afinco. Vejamos agora a concordância verbal. É quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. Exemplos: esforço, perseverança, disciplina são importantes para o trabalho. Aí, percebam só, há um sujeito composto, mais um verbo de ligação e mais predicativo. Como eu posso explicar isso aí? O sujeito composto é quando eu tenho 2 núcleos, né? As palavras mais importantes da frase. O verbo de ligação está ligando uma a outra, o predicativo é uma característica do sujeito, ok? No Brasil, uma mulher é a presidenta da República. Sujeito simples, mais verbo de ligação, mais predicativo. Observaram? Olha só, sujeito simples é quem? Quem é a presidência da República? Uma mulher, então o núcleo é mulher, então eu tenho um sujeito simples. O verbo de ligação, que é o verbo ser, mais o predicativo, que é a característica dessa mulher. Analisando a fala ou o discurso, descobrimos rapidamente que as palavras empregues por nós não são todas iguais, mas podem ser divididas todas em classes de palavras. São 10 as classes de palavras. Características específicas. Vamos ver primeiro o substantivo. São, antes de tudo, nomes que apontam para as coisas ou os seres em geral. O verbo são termos que indicam o acontecimento ou o desenrolar de ações no tempo. O adjetivo são elementos de qualificação dos substantivos. O numeral são palavras que indicam a quantidade de coisas e pessoas. O pronome são palavras que têm por função primordial substituir os substantivos. Artigo são termos que vêm antes do substantivo e que indicam o seu gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Advérbio são palavras que descrevem o modo como o verbo acontece, qualificando-o. Preposição, elemento de ligação entre palavras. Conjunção são elementos de ligação entre orações ou entre termos semelhantes em uma oração. Interjeição, palavras invariáveis, usadas para substituir frases de significado emotivo ou sentimental. Veja a atividade em quadrinhos, identificando cada palavra na frase da charge.
o objeto de estudo é a palavra, tem-se análise morfológica. Entretanto, se a busca é por sua função na oração, surge a análise sintática. Os termos sintáticos que têm o núcleo expresso por um substantivo ou palavra equivalente a um substantivo são sujeito. Exemplo, os alunos estavam ansiosos com o campeonato. Eu tenho um núcleo aí, que são alunos. Complementos verbais. Objeto direto. Todos aguardam o início do jogo. Observem só. Todos aguardam o quê? O início do jogo, eu tenho aí o meu objeto direto que aguarda o meu verbo transitivo direto. Vamos agora por objeto indireto. Vejam se vocês conseguem entender. Exemplo, os jogadores obedecem ao juiz da partida. Os jogadores obedecem. Então, obedecem a quem? Ao juiz da partida. Então, esse obedece é verbo transitivo indireto, ao juiz da partida, meu objeto indireto. Eu tenho minha preposição aí junto. E os predicativos, que tem o do sujeito, que o jogador parecia um touro naquela partida. Então, quem parecia um touro? O jogador. Então, um touro é uma característica de quem? Do jogador. Então, o predicativo é uma característica do sujeito. Tá? Vamos ver agora o predicativo do objeto? Direto, no caso, que vimos do sujeito. Considerei o juiz da partida honesto. Então, aí observem. Eu considerei o juiz. Quem considera o quê? O juiz da partida. Eu tenho aí o meu objeto direto. Tá? E tenho a minha característica também, que é honesto, que está dentro do predicado. O meu objeto direto, que é o juiz. O honesto quem? É o juiz. Sintaticamente, os verbos são analisados quanto à transitividade verbal, também chamada de predicação verbal, quando apresentam maior força significativa no predicado. Os verbos funcionam como núcleos desse predicado, que é verbal ou verbo nominal. Intransitivos não pedem complemento e transitivos pedem complemento. Veja os exemplos a seguir. Intransitiva, que não pedem. Os alunos chegaram à escola. Eu não preciso desse complemento para entender essa frase. Os alunos chegaram à escola. Você sabe que eles chegaram. Essa escola é o meu complemento. E é um adjunto adverbial. De transitivos diretos, tem o diretor convocou os alunos para uma reunião. Transitivo indireto. Todos gostaram da apresentação do diretor. Gostaram de quê? Da apresentação. Então, aí eu tenho o meu verbo transitivo indireto. E a D, que alguns alunos têm uma dificuldade de juntar esse verbo transitivo direto e indireto. Mas observem, o verbo, que ele pede isso. Todos ofereceram muitos aplausos ao diretor. Todos ofereceram o quê? E a quem? Entenderam? Então, ele fez uma pergunta, ele tem o verbo transitivo direto e o indireto. O verbo de ligação tem menor força significativa, ou seja, está ali apenas para ligar o sujeito ao seu predicativo e por isso não será núcleo do predicado. Vamos fazer uma atividade juntos? Analise morfossintaticamente a frase a seguir. Meu carro tem bons freios. Análise morfológica. Meu, pronome, carro, substantivo, tem verbo, bons, adjetivo, freios, substantivo. Agora análise sintática. Meu, adjunto adnominal, carro, núcleo do sujeito, meu carro, sujeito simples, bons freios, igual objeto direto, tem bons freios, predicado verbal e bons, adjunto adnominal. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula, ok? Um beijo e bons estudos!